Alô, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal. Hoje vou falar do Já Morreu. É isso mesmo, o homem que já morreu. Era o apelido dele. Mas antes, pessoal, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Inscreva-se aí no cantinho aí, inscreva-se. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com seus amigos, inscreva no canal Homero Roberge. Deixa aquele seu like aqui pra gente, para esse canal trazer sempre uma história gostosa para você ouvir, para você curtir. Pessoal, na outra semana eu falei aqui de um vídeo sobre uma pessoa que já tinha falecido já há mais de 5 anos e voltou, se materializou, veio visitar o pai que estava moribundo. Eu digo uma coisa para vocês, eu sou aqui um jornalista e sou intermediário. Eu conto uma história para vocês. Essa história, se é verídica, claro, a gente vai, checa a fonte, quando chega a passar uma coisa, não é um fake news, a gente procura passar uma matéria assim, com uma certa credibilidade. Mas claro, tem gente que não acredita, tem gente que acredita, então você ouve, você curte, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Esses comentários são sempre muito salutar, eles nos ajudam a gente a pesquisar mais, a gente se inteirar mais dos assuntos. Mas hoje eu quero falar para você de um assunto também, aqui uma história do cotidiano da nossa região, a região sul aqui do Brasil, a região sul de Santa Catarina, o sul do Brasil, essa região gostosa, clima agradável aqui, realmente um clima muito agradável. Pessoal, eu vou contar para vocês a história de um cidadão que hoje ele é aqui do sul. Eu não vou dizer o nome da cidade, não vou dizer o nome dele, nem apelido, nada. Bom, o apelido é o Já Morreu. Ô, Já Morreu, tudo bom? Ô, Já Morreu. Ele é conhecido como Já Morreu. Esse cidadão que mora aqui na região sul de Santa Catarina, ele hoje está com 65 anos, 66. E quando ele tinha exatamente 28 anos, essa história é conhecidíssima, muita gente sabe, muita gente conhece ele como Já Morreu. Eu, inclusive, nos anos 90, eu trabalhei numa empresa onde ele trabalhava também, e o apelido dele era Já Morreu. Ô, Já Morreu, fulano, fala lá com o Já Morreu. Então, eu, na época, já uma das virtudes do jornalista é a curiosidade. Eu fui, desde pequenininho, muito curioso, queria saber de tudo. Então, eu fui conversar com o Já Morreu. Ô fulano, por que o teu apelido é Já Morreu? Todo mundo te conhece com Já Morreu. Ele me contou toda a história, isso lá nos anos 90. E hoje, aqui com o meu canal, eu queria contar isso para vocês, passar essa história para vocês que gostam desses fatos, desses cotidianos. Então eu procurei, chequei novamente, conversamos, ele não quis aparecer, não quer aparecer. É uma pessoa tímida, um cidadão hoje já aposentado, claro. Mas ele está aí, né? Está aí, Vivinho da Silva. E por que ele tem o apelido Já Morreu? Vejam bem, quando ele tinha 28 anos de idade, ele sofreu, não sei o que, um tipo de ataque, uma epilepsia, eu sei lá o que ele teve, e foi constatado como morto. Ele foi constatado como morto, teve atestado de óbito, morto, e ele foi, né, a funerária na época, isso aconteceu nos anos 80, mais ou menos, nos anos 80, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele, né, foi para a funerária ajeitou ele no caixão, ele veio para casa. Naquela época não tinha muito esse costume que temos hoje, né? Hoje temos capelas mortuárias por tudo quanto é lado, qualquer funerária tem uma capela mortuária, as pessoas são veladas na capela mortuária, depois são sepultadas ou são cremadas aqui no crematório do nosso amigo Dudu. As pessoas são cremadas ali no crematório São Mateus e muitos são sepultados. Todo mundo sabe disso. Bom, então ele estava na sala de sua casa sendo velado, estava no caixão, as pessoas do lado, a família chorando, a esposa chorando, os filhos, tinha um filhinho pequenininho, a mãe, os amigos, enfim, todo mundo ali chorando, se lamentando a morte do fulano e tal. E ele estava no caixão e estava escutando tudo. Ele estava escutando tudo. Ele não via porque estava com o olho fechado, mas ele estava ali
né, na ES, e estava escutando a conversa, escutando. Ele estava escutando, mas ele não conseguia se mexer, a respiração dele era tão devagar que ninguém percebia. Não sei qual era o médico que deu atestado de óbito, isso nos anos 80, hoje, né, isso não acontece mais, acontece algumas, sei lá, raras vezes, mas isso lá nos anos 80, a respiração era tão devagar que ninguém percebia, ele estava morto com atestado de óbito, estava sendo velado, e ele estava escutando tudo o que se passava à sua volta. Escutava as pessoas chorando, as pessoas lamentando, as pessoas dizendo, como ele foi bom, um pai de família, um cara honroso. Então ele estava ali sem poder fazer nada e sentindo na pele, sentindo no seu ser que ele ia ser sepultado vivo. Então ele fez, hoje se diz um propósito, ele fez uma promessa ali na ES, dentro do caixão, como se estivesse morto. Ele fez uma promessa, ele fez um propósito com Deus, de se alguém percebesse alguma coisa, se alguém descobrisse que ele estivesse vivo, que ele ia, o resto de suas vidas, depois dali para frente, fazer o bem sem olhar a quem. Ia trabalhar e tiraria 10% de todo o seu salário para comprar cesta básica, para comprar remédio, para ajudar as pessoas necessitadas. Ele não fez nenhum propósito, nenhuma promessa de andar de joelho, caminhar de aqui, não. Ele fez esse propósito de 10% do seu salário, seu dízimo, para as pessoas pobres. Cada pagamento dele, o pagamento bruto, ele tirava 10%, com esse 10% ele comprava 1, 2 ou 3 cestas básicas, escolhia as pessoas determinadas e ia lá e entregava. Tem alguém na sua família que tem algum problema de saúde? Ele comprava o remédio, pegava a receita, comprava o remédio, entregava às pessoas, e assim ele fez. Por quê? Quando ele estava ali e tinha um amigo olhando para ele, fitando o rosto dele, ele deu uma piscada, o olho tremeu. O amigo opa, o que está acontecendo? Aí ele chamou, pessoal, o olho dele tremeu. Não, tremeu, o olho dele tremeu, eu acho que ele piscou. Então eles tiraram ele imediatamente do caixão, tiraram fora do caixão, colocaram na cama e chamaram o médico. O médico veio na casa dele, examinou aqui e ali, constatou que ele estava vivo. Levaram para o hospital, colocaram no oxigênio, fizeram uma reanimação e uma semana depois ele estava de pé, vivinho da Silva. Uma historinha que aconteceu aqui no sul de Santa Catarina, aqui na nossa região, e hoje o apelido dele é o Já Morreu. Já Morreu, está com 65 anos, vivinho da Silva, para contar essa história que eu estou lhe repassando para vocês aqui no canal Homero Roberge. Fique ligado que no próximo vídeo estaremos aqui novamente com algum fato, alguma história, algum fato jornalístico, algum fato histórico aqui da nossa região, a região do sul do Brasil. Gostou, pessoal? Curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Eu estarei com vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até lá!